a manutenção, certo? Então, esse equipamento, diferente de alguns modelos Ubiquiti, Intelbras, Microtik, ele não tem a carcaça do conversor RJ45 isolada, certo? Ele é isolada do GND aqui, da tensão, do GND da placa. Então, para você pegar um ponto de GND, você vem aqui ó, na carcaça do conector da antena, certo? E aí eu vou medir aqui, na escala de resistência mesmo, eu vou ver as resistências dos componentes em relação ao massa, em relação ao grande aqui, ao GND, certo? Então, capacitores aqui, ó, componentes próximos à malha de alimentação desse componente aqui, do conversor DC-DC aqui, você tem aqui, ó, o capacitor geralmente, como filtro, ele está ligado em paralelo. E aí para ele dar em um terminal resistência zero, certo? Muito baixa, e no outro terminal não. Aqui a gente tem 2,4 ohms. Aqui a gente já tem ó, resistência zero, porque a precisão do multímetro aqui está nessa faixa aí, ó, 0,2. E aqui a gente tem muito baixa aqui, ó, 2,6. Outro capacitor aqui, ó, resistência 2,6 ohms, muito baixa. Então a gente tem uma série de componentes apresentando aqui a mesma medição, certo? Então isso complica porque mascara para dar uma definição de diagnóstico de forma correta, onde realmente qual o componente está causando esse problema. Então você vai sair removendo os capacitores, ó. Veja o seguinte, aqui também, ó, 2,4, 2,4, ó, certo? Então, uma série de componentes dando aqui, tá do ponto do GND. Desse outro lado do componente aqui, ó, você tem 54,9 ohms, ó. Tá baixo também, fora do valor normal, 54,9. 54,9. Então, assim, você, na verdade, assim, se a gente for sair removendo todos os componentes, um por um, e for removendo e não for e aí for detectando que tá bom, isso, de certa forma, vai prejudicando e atrapalhando e causando certa dor de cabeça, porque vai aumentando o tempo de reparo. Então, o que, que a gente faz? Nesses casos aqui, geralmente, você tem componentes passivos, capacitor, indutor, resistor, diodo. Então, assim, para a questão de análise de forma mais precisa e rápida e mais eficiente, você começa analisando os componentes ativos, componentes como semicondutores, como circuitos integrados, que faz a ativação desses outros componentes aqui, ó. Então esses componentes podem estar sofrendo a ação de uma avaria que está ocorrendo no próprio conversor aqui, ó. Internamente nele, algum bloco de circuito, algum componente específico entrou em avaria, danificou, certo? Queimou ou entrou em curto. E aí esse curto está provocando essa queda de tensão e, consequentemente, o aumento de corrente. Quando há uma queda de tensão nessas condições aqui, a corrente no circuito aumenta. E aí, por isso que não é aconselhável permanecer com o equipamento energizado muito tempo, porque a corrente aumentou a níveis superiores ao de trabalho normal do circuito, certo? E com isso, pode ocorrer de componentes na mesma malha do defeito sofrer esse aumento de corrente e vir a se a queimar também, certo? E vir a prejudicar outros componentes que estão na mesma malha. Por isso que é aconselhável desligar logo. Então a gente vai estar fazendo, ó, um detalhe aqui. A gente tem a saída do componente aqui, pino 2 e pino 3, certo? Da saída dele para o pino 8, que é a entrada, quer dizer, da entrada aqui do pino 2 para o pino 8 aqui, que é a saída, ó, a resistência é para ser alta. É para dar um valor de resistência elevado, certo? E a resistência está baixa, ó, 52,8 ohms. Então isso já dá uma concepção e evidencia que pode ser que algum bloco de circuito aqui ou algum componente está causando esse problema que está sendo visto nos componentes externos aqui, está se apresentando em cima dos componentes externos aqui. Então o defeito, o causador pode estar partindo, o problema pode estar partindo aqui, a origem do problema do próprio conversor que está sendo espelhado por os componentes que estão externos a ele. E aí está acusando em componentes externos um problema que está sendo originário internamente no próprio circuito integrado, que é um componente de extrema relevância aqui, central, eu diria assim, onde as tensões entram e são liberadas a partir dele.
Então, é um componente que merece um destaque de análise para se iniciar fazendo a verificação por ele. Então, a gente vai remover esse componente. Nós vamos remover esse componente, a resistência entre entrada e saída deu muito baixa, o que pode ser uma causa que pode estar pertinente e estar partindo exclusivamente internamente do próprio CI. Então, o defeito pode estar sendo causado no próprio CI, internamente a ele. Então, a gente vai estar removendo o componente para ver como é que vai se comportar a placa, o circuito do rádio, certo? A gente vai passar um pouco de fluxo aqui no componente. Vou clarear aqui um pouco. Vou passar aqui um pouquinho de fluxo para a gente estar fazendo a remoção do componente e substituindo ele aqui para ver como é que fica. Vamos ver se a gente remove aqui. Então, pessoal, a gente está mostrando para vocês aqui defeitos reais, certo? A gente está com o equipamento do cliente que veio já apresentando esses problemas dessa natureza. E aí a gente está aqui mostrando, trazendo aqui para mostrar alguns detalhes de como é que procede e umas informações a respeito de procedimento de análise. E aí, já aproveitando o defeito que está no equipamento para mostrar aqui a manutenção. Vou fixar aqui na bancadazinha para ficar melhor de trabalhar. Então, vou fazer a remoção, estação de solda. Estação de solda aqui, ó, ajustado, temperatura 355 graus, certo? 355 graus. Para fazer a remoção desse componente. Esse componente ele tem um terminal central, na parte central dele aqui, ele tem um terminal que funciona e que tem uma das funções principais dele. Ele é GND também, né? Ele é conectado no GND e ele tem a função principal de ajudar na dissipação de calor do componente, porque no ponto da placa onde ele é fixado aqui, tem uma região onde ele fica em cima, que ele é soldado e aquilo ali serve como um ponto de fixação do CI na placa e ajuda a dissipar o calor do componente para ajudar na dissipação de calor. Então é conveniente que essa região dele, do centro, fique bem soldado também na hora de você colocar o outro componente. Se realmente o problema for nele aqui, certo? Porque a gente percebe pela lâmpada da série que a fonte quer dar partida, mas não consegue. E aí o componente quer ativar, funcionar, mas aí devido à avaria, o problema que ocorre, ele não permite. Ele não permite o componente energizar e permanecer energizado, certo? Então a gente vai remover aqui, removemos aqui o componente.